Bom dia a todos e a todas. Eu sou Rodrigo Gomes, diretor aqui da Escola do Legislativo. Queria iniciar aqui, antes de apresentar os nossos palestrantes, agradecendo a todas as pessoas da Escola do Legislativo pela realização, pela viabilização aqui desse evento de hoje. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, prestigiando, e também as que irão nos assistir depois, né, pela intranet da Câmara, já que essa capacitação aqui vai ficar guardada, vai ficar gravada. E ressaltar a relevância que a gente tem aqui nesse evento de hoje, uma vez que a gente está tratando com o orçamento do município, né, que é mais de 40 bilhões de reais, um dos maiores do país. Então, é um tema de extrema relevância aqui para casa, e eu queria, então, aproveitar para agradecer a presença aqui do Roberto Segrilo, não sei se eu falei certo, João Magão, Fábio Lima, são todos da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da casa, e tenho certeza que eles vão nos abrilhantar hoje com uma palestra e com uma capacitação de primeira linha, já que foram escolhidos a dedos aqui na casa para falar para vocês. Então, muito obrigado, uma ótima capacitação, um ótimo treinamento, e que a gente saia daqui com muitas ideias e com muito aprendizado. Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia. Me chamo João, como foi apresentado aqui, faço parte da comissão. A gente vai falar um pouco sobre a LDO e principalmente do sistema de emendas, como é que vocês vão adicionar essas emendas no nosso sistema da intranet, para que não tenham nenhuma dúvida. Também, se tiverem alguma dúvida, podem me interromper. Não sei aqui se as pessoas já estão acostumadas com esse sistema ou não estão. O da LDO vai ser bem simples, a princípio agora. Depois, para o final do ano, vai ter o sistema da LOA também, que esse é um pouquinho mais complicado, porque o tipo de emendas que podem ser feitas na LOA é um rol bem maior, então geram, às vezes, um pouquinho mais de dúvida. Nesse da LDO, vocês vão ver que é algo bem simples. Bom, aí são alguns pontos que a gente vai abordar aqui nessa palestra. A gente vai dar uma pincelada geral sobre as 3 leis orçamentárias, que é o PPA, a LDO e a LOA. A gente vai falar os tipos de emenda que os vereadores podem fazer para cada uma das leis orçamentárias, e vamos mostrar essa execução no sistema, familiarização, e também através de alguns exercícios. A gente até trouxe alguns laptops depois que a gente vai disponibilizar, que aí vocês já vão começar a se habituar com o nosso sistema. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vou falar um pouquinho sobre a legislação e alguns manuais oficiais, para até dar um subsídio em relação à justificativa, assim, uma fundamentação legal. O primeiro normativo, que é a Constituição Federal, principalmente os artigos que vão do artigo 163 até o 169, que trata mais especificamente sobre leis orçamentárias. A outra lei bastante importante é a Lei 4320, que estatui normas gerais para direito financeiro, elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes federativos. É uma lei que já está para ser substituída há bastante tempo, mas quem até, assim, o dispositivo que fala que é para alterar essa lei, está lá até no artigo 65, parágrafo 9º, que essa nova lei tem que tratar sobre vigência, organização, elaboração, prazo e exercício financeiro, mas está tramitando tanto no Senado como na Câmara dos Deputados desde 1991, mais ou menos, uma das primeiras, assim. Mas, enquanto essa lei complementar não é aprovada, quem está fazendo o papel até muito em relação à organização e estrutura das leis orçamentárias, seja a PPA, a LOA ou a LDO, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, é uma lei que foi recepcionada pela Constituição Federal,
Assim, muitos artigos dela foram revogados tacitamente, mas assim, bastante coisa em relação à execução orçamentária, principalmente, ainda é válida. A lei assim, mais importante atualmente assim, em relação a finanças públicas é a Lei Complementar 101, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim, ela aumentou em muito as funções da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem vários dispositivos nela que são bem importantes e, repetindo, para a fundamentação legal da justificativa das emendas apresentadas, é bastante importante citá-la. A Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, que é uma reprodução assim, da Constituição Federal na parte de leis orçamentárias, que é a reprodução, que assim, os dispositivos que tratam de lei orçamentária, assim, o STF já falou que é de reprodução obrigatória, tanto dos estados como dos municípios, salvo algumas, assim, respeitando a especificidade de cada ente. A Lei 207 de 1980, que institui o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública Municipal, que, assim, que toma como base assim, a Lei 4320, é uma lei assim, em relação a créditos adicionais, a Prefeitura ainda toma como base, mas é uma lei também que está bastante defasada. Assim, para pegar, para dar uma lida, é um pouquinho complicado. Outra lei bastante importante aqui é a Lei Complementar 235 de 2021, que instituiu um novo regime fiscal, trata muito de capacidade de pagamento, se você não consegue determinada nota, quais são as punições, trata alguma coisa de execução orçamentária e financeira também, e é bastante importante também. Em relação aos manuais, o manual demonstrativo fiscal, ele é obrigatório, tanto para os estados, municípios, Distrito Federal e União, e ele vai tratar muito em relação aos anexos, tanto de metas fiscais como de riscos fiscais, que faz parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também trata de outros dois demonstrativos, que é o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, em relação tanto ao anexo de metas fiscais como de riscos fiscais, segue o Manual de Demonstrativos Fiscais. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, assim, é mais para estudo mesmo, assim, mais para aprofundamento, principalmente na parte dos procedimentos contábeis orçamentários, que dá uma noção bem legal também. Deixa eu passar aqui. Agora, sim, vou falar sobre alguns assim, sites recomendados, mas assim, também para aprofundamento. O primeiro dele é o Sistema de Expectativas de Mercado. O que acontece? Assim, o Poder Executivo, assim, que a iniciativa das leis orçamentárias cabe ao Poder Executivo, tanto da Lei Orçamentária Anual, quanto da LOA, quanto do PPA. Aí, para ele fazer essas projeções de receita, eles tomam como base alguns índices econômicos. Assim, se vocês quiserem assim, fazer um comparativo mesmo, assim, em relação, para verificar se está de acordo ou não, seria interessante entrar nesse sistema de expectativas de mercado. Aqui está o link. Vocês conseguem. Esses slides vão ser disponibilizados depois. Por meio da sistema de expectativa de mercados, consegue verificar tanto índice de preço, taxas externo, atividade fiscal. Índice de preços pode ser, a periodicidade pode ser mensal, trimestral e anual. Selecionar os índices, IPCA, IGPM, assim, o município do Rio de Janeiro utiliza muito IPCA, mas assim, atualmente não tem assim, a calculadora do cidadão do Banco Central estava fazendo, mas assim, para fazer uma projeção, o pessoal está mais utilizando como base o IPCA mesmo. A expectativa informada dos últimos 30 dias e põe assim, aí, em geral estão utilizando a mediana. Aí aqui dá a projeção do IPCA para 25, 26, 27 e 28. Esses valores são assim, utilizados pelo Poder Executivo para fazer as projeções de receitas, resultado primário e outras coisas também.
Outro site bem interessante também é o Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União. Aqui dá para verificar todos os empréstimos feitos dos entes, seja Estado, seja municípios. Aí, assim, não sei se vai testar depois aqui, a pessoa tentar. Por meio daqui, consegue, assim, cadastro da dívida pública, consultar. Dá para escolher o ente. Vou botar São Paulo aqui. São Paulo. O status vou botar atualizado, homologado. Situação do ente regular. Aqui consegue visualizar todos os empréstimos. Empréstimo, parcelamento tributário, precatórios alguns. Dá para chegar aqui e detalhar mais um pouco. Colocando aqui assim, informações sobre o processo legal, botar visualização de detalhes, consegue verificar assim, quais foram os lançamentos, a garantia da não, o cronograma financeiro de desembolso. É bem interessante para fazer uma pesquisa detalhada sobre operação de crédito. Outro também bem legal, assim, até um painel da prefeitura que foi muito bem feito. Acho que foi até uma solicitação até aqui da casa, que também trata muito sobre saldo devedor dos empréstimos, quem são os credores. Não está indo mais não, cara. Entre outras coisas. Tesouro Nacional transparente, para ver em relação até a capacidade de pagamento da prefeitura ou do outro ente federativo. E esse sistema de informações contábeis, Siconv, que consegue ver o relatório resumido de execução orçamentária com demonstrativo que a lei de responsabilidade fiscal ela determina. Qualquer coisa, só assim, a gente, se tiver um tempo, a gente até explica, entra mais aqui. Vai falar aqui. Agora, entrando um pouco mais nessa parte da contabilidade pública mesmo, do AFA, a gente não está aqui também para aprofundar muito sobre isso, como se fosse uma prova de concurso, mas vou falar um pouco sobre cada lei orçamentária. A PPA, que é o Plano Plurianual, que a gente inclusive vai votar nesse ano, ele é uma lei que dá a estratégia que o governo quer para os próximos 4 anos. Ela costuma ser votada até o dia 15 de dezembro. Esse prazo pode postergar, mas aqui na casa não é comum isso acontecer, até porque se isso acontecer, não pode ter o recesso legislativo. Ela que define as diretrizes e as metas que a administração pretende para os próximos 4 anos. Ela norteia a LDO e a LOA. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que a gente vai votar agora no meio do ano. Ela é votada até o dia 30 de junho para acontecer o nosso recesso. Ela que faz as diretrizes e as prioridades que vão também nortear o que o governo quer fazer no próximo ano. A LOA ela já é onde contém todas as especificações de despesa, de receita, as questões monetárias ali mesmo, os valores, o que vai ser gasto em cada produto, em cada ação. Ela também vai votada no final do ano, ela é anual, assim como a LDO, e ela tem que ser votada até o dia 15 de dezembro para o que ocorra o recesso. Não que elas têm que ser votadas, é porque se ela não for votada, o recesso vai ser postergado. Então, a gente costuma botar esse prazo para todo mundo ficar feliz no final do ano. Então, é isso. O PPA ele planeja, a LDO orienta
e a LOA ela executa o que realmente tem que ser feito no nosso orçamento. São essas 3 leis que a gente vai botando nossos gastos, nossas receitas, que a gente vai planejando para qual caminho que a cidade quer caminhar e aonde que a gente quer fazer os nossos investimentos. Pode. Aí um pouco de você. Agora eu vou falar mais um pouquinho sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, propriamente dito. Como é que surgiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Na Assembleia Nacional Constituinte, a participação até o momento do Poder Legislativo era muito diminuta, assim, a partir de 64 até mais ou menos 87. Por quê? Assim, porque o poder de emenda do Poder Legislativo foi bem diminuído mesmo, principalmente a partir de 78, que o projeto, as peças orçamentárias eram apresentadas por decreto legislativo, sem poder de emenda do Legislativo, e tinha que ser aprovado em até 60 dias. Caso não fossem votadas, seriam aprovadas sumariamente. Aí, nesse panorama, nesse contexto, houve, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não tem nenhum país do mundo tem algo parecido, igual a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a visão, na época mesmo, era essa, a Assembleia Nacional Constituinte nasceu mesmo com uma pegada mais de parlamentarismo, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias era para aumentar a participação do Poder Legislativo. Inicialmente começou como nome de Plano de Distribuição de Recursos, e o objetivo mesmo era que o Legislativo tratasse dos grandes temas do orçamento, que seria um pré-orçamento mesmo. E, basicamente, a Constituição Federal, ela iniciou tratando de 88, iniciou tratando de alguns temas que a LDO tem que tratar. O primeiro, ela estabelece metas e prioridades da administração pública. Ela extrai do plano plurianual as diretrizes, objetivos e metas, e que é o PPA são os programas que têm muito ligação com o plano de governo do prefeito eleito ou do governante eleito ou reeleito. No município do Rio de Janeiro tem uma especificidade. A gente tem algo chamado aqui de plano estratégico. O plano estratégico foi criado em 2011 para ser votado nos primeiros 180 dias do governo e para ter as diretrizes estratégicas, os objetivos, as iniciativas estratégicas alinhado ao plano de governo do prefeito ou do governante eleito ou reeleito. A LDO tem que extrair do planejamento estratégico as estratégias, as iniciativas estratégicas, que seria o conjunto de ações, programas e projetos para alcançar determinado objetivo. E as metas. Por isso, primeiro aqui no município, a gente espera fazer o plano estratégico para depois iniciar o plano plurianual. E a LDO pega as iniciativas estratégicas. A Constituição Federal fala que tem que estabelecer metas e prioridades de administração pública e extrair dessas metas e prioridades do plano plurianual para elencar o que, de fato, no ano, que a LDO como funciona. A LDO, esse ano de 2025, a gente está discutindo a LDO para o ano de 2026. A gente vai extrair aquilo que é mais prioritado. Como os recursos são escassos, a gente tem que priorizar determinadas ações. Orientar a elaboração e a execução da lei orçamentária. De fato, é isso. A grande importância da lei de diretrizes orçamentárias é fazer as regras da lei orçamentária anual. É uma lei extremamente importante.
assim, a lei orçamentária anual, assim, ela é muito importante, de fato, mas ela tem uma coisa chamada princípio de exclusividade. Antes, assim, ela estima as receitas e fixa as despesas e autoriza crédito suplementar e operações de crédito. Não pode chegar e falar assim, o escopo dela é muito limitado para ser tratado. Assim, basicamente, assim, é mais assim, onde que o dinheiro é alocado mesmo, nos programas de trabalho. A lei de diretrizes orçamentárias, ela dá essa possibilidade de, assim, de fato, fazer as regras mesmo, assim, ter uma participação maior do legislativo em diálogo com o poder executivo. Aí, outra, assim, é dispor sobre alterações na legislação tributária. Inicialmente, assim, quando foi pensada a LDO, essa dispor sobre as alterações na legislação tributária era assim, para poder chegar mesmo alterar a legislação tributária para gerar recursos para novos programas para serem executados. Mas, atualmente, assim, esse dispor de alterações da legislação tributária, assim, se houver alguma alteração na legislação tributária enquanto estiver sendo votada a lei do orçamento, como o município vai ser direcionado, o que vai fazer? Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O município do Rio de Janeiro não tem nenhuma agência financeira de fomento. Aqui a gente tem o Fomenta Rio, que é o Investe Rio, mas ela não é considerada pelo Banco Central uma agência financeira oficial de fomento. Estabelecer as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Isso foi uma inovação que assim, a redação anterior falava para tratar das despesas de capital do exercício financeiro subsequente. O que acontece? Isso, pela Emenda Constitucional 109 de 2021, foi revogado, assim, foi modificado esse artigo da Constituição para tratar de estabelecer diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Isso é bem recente ainda, assim, na União, assim, já tem até uma lei complementar, que é a Lei 200, que fala até daquela... Já trata alguma coisa já, assim, mas aqui ainda não tem uma norma específica mesmo tem que implementar o que está falando na Lei 200 de 2023, que fala da sustentabilidade fiscal, mas ainda assim tem que meio que assim adequar para os entes. Assim, autorizar, outro ponto também importante, outra função, autorizar a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal. Qualquer contratação de pessoal, qualquer alteração de remuneração tem que estar especificada, autorizada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá até lendo ontem, assim, o Supremo Tribunal Federal, em relação a isso, está botando assim, está bem rigoroso mesmo. Se não houver autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei é considerada inconstitucional. O pensamento até mudou. Aqui, assim, a jurisprudência anterior falava assim, que não poderia, se não tivesse autorização, assim, dotação específica e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, só poderia ser implementado no exercício financeiro subsequente. O entendimento mudou e agora, assim, essa autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias está sendo importantíssimo. Depois, assim, isso foi um escopo inicial da LDO na Constituição Federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal aumentou muito assim, as funções da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, um deles assim, é dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. Assim. A nossa LDO tem até um dispositivo que, se houver uma renúncia de receita, tem que ter uma redução de despesa em igual valor. Definir critérios e formas de limitação de empenho. Assim, caso, assim, isso está, assim, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, tem um artigo lá que fala assim, se ao final de um bimestre for verificado que as receitas não comportarão o resultado primário e nominal, os poderes, por ato próprio, limitarão o empenho.
Aí isso está muito legal. E quem define essa limitação, assim, a forma e os critérios de limitação de empenho é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra coisa que a Lei de Responsabilidade Fiscal faz, assim, fala também é o seguinte, assim, que obrigações legais e constitucionais, fundos que são ligados à inovação e tecnologia e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias não sofrerão limitação de empenho. Assim, é mais uma função que a Lei de Responsabilidade Fiscal define para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outra função que a Lei de Responsabilidade Fiscal colocou para a Lei de Diretrizes Orçamentárias é estabelecer novas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. A partir de janeiro de 2024, acho que foi a norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, que é 34, fala que é obrigatório todos os entes federados aplicarem o controle de custos, um sistema de controle de custos. E acho que também, assim, até o próprio CIAFIC, lá, assim, que o sistema que a gente tem também, a partir de janeiro de 2025, ele tem que utilizar, assim, encontrar meios para também fazer esse controle de custos. Em relação à avaliação do resultado dos programas financiados com recursos dos orçamentos, e assim, na LDO anterior tinha um capítulo específico que tratava disso, mas essa LDO não apresentou, porém, acho que foi semana passada, houve uma resolução tratada do monitoramento e das metas do PPA e da LDO. É estabelecer condições exigentes para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Aqui a gente tem, acho que a gente tem um artigo que trata sobre isso. Aqui a gente só pode fazer transferências a entidades públicas sem fins lucrativos, de áreas de educação, saúde, assistência social. Mais alguma, Roberto? Só. E tem alguns critérios que estão constando na LDO. Definir montante e forma de utilização da reserva de contingência. A reserva de contingência é utilizada para, assim, a gente tem os passivos contingentes, assim, que são, em geral, os passivos contingentes são fatos passados que impactam negativamente o orçamento. Aí, assim, a gente utiliza a reserva de contingência para pagar esses, assim, tem um anexo específico, anexo de riscos fiscais, para pagar esses passivos contingentes, assim. Mas, assim, o passivo contingente, assim, é incerto, né? Assim, não se sabe, assim. Porém, se houver, quem vai cobrir esses valores vai ser a reserva de contingência. E estabelecer metas fiscais e dispor sobre riscos fiscais. Assim, nós temos dois anexos obrigatórios que são, a gente tem, na verdade, tem mais um aqui, anexo de prioridade, metas e prioridades, mas não é um anexo, assim, obrigatório pela lei. Os obrigatórios pela lei são anexos de metas fiscais e os riscos fiscais, que, assim, é muito detalhado, a gente só vai passar muito rápido, no caso. Essa é a estrutura do PLDO 2026. Ele dispõe sobre disposições preliminares. No capítulo 2, ele trata sobre prioridades e metas da administração pública municipal. No capítulo 3, trata sobre metas e riscos fiscais. No capítulo 4, ele dá uma diretriz geral para o orçamento, como é que vai ser detalhado o orçamento, no total, como um todo. No capítulo 5, vai tratar sobre disposições sobre alteração na legislação tributária. No capítulo 7, disposições relativas ao equilíbrio fiscal e sustentabilidade da dívida. E no 7º, disposições finais. Aqui é um exemplo como é que da lei fica estabelecido em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Complementar 101 e a coisa, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento relativo ao exercício de 2026. Compreendendo prioridades e metas da administração municipal, metas e riscos fiscais, diretrizes gerais para o orçamento, disposições sobre alteração da legislação tributária e disposições relativas ao equilíbrio fiscal e à sustentabilidade da dívida.
Daqui a mais, assim, só um exemplo mesmo. Detalhe importante, que as prioridades e metas de 2026 vão chegar em 31 de agosto, que vai ser quando vai chegar o plano plurianual aqui. Enquanto, assim, esse ano, assim, na SLDO, vai só ser apresentadas, assim, vai ser só emendas ao textos. E há emendas ao anexo de metas e prioridades, só mesmo quando chegar o plano plurianual. Aí, assim, esses dois demonstrativos que eu tinha falado, que são os de riscos fiscais e o de metas fiscais, o de riscos fiscais tem que apresentar assim, os riscos fiscais e as suas medidas e as providências a serem tomadas, caso ocorra esse risco, abertura de crédito suplementar, contingenciamento de despesa e outras coisas, e o anexo de metas fiscais, que são 8 demonstrativos. Metas anuais, que ele vai demonstrar as metas tomando como base... Oi? As metas anuais. Vai apresentar também, vai falar sobre a avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior. Vai comparar as metas fiscais atuais comparando com as metas fiscais dos 3 exercícios anteriores. Evolução do patrimônio líquido, como é que está sendo evoluído o patrimônio líquido, a origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, se assim, os ativos que a gente está vendendo, no caso, né, estão sendo implementados assim, para pagar despesa de custeio ou mais mesmo assim, está sendo assim, mantido e utilizado para investimentos. Aqui, o outro demonstrativo que a gente tem é a avaliação da situação financeira atual real do regime próprio de previdência de servidores. Aqui a gente toma como base, verifica assim, os 75 anos para frente de como é que vai ser a situação atual do regime próprio de previdência, estimativa e compensação de renúncia de receita. A gente fala todas, assim, é demonstrado todas as renúncias de receita do ente e quais seriam as medidas de compensação. E margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. As despesas obrigatórias de caráter continuado são despesas correntes, derivadas de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo para um prazo superior a 2 anos. Aí isso demonstra o quê? Se o ente tem ou não capacidade de expandir essas despesas obrigatórias de caráter continuado. Eu considero assim, um demonstrativo bem importante. Bom, nas leis orçamentárias, existem umas classificações para as coisas não ficarem jogadas meio de qualquer jeito. Então, tem essas classificações que é de programas, ações e produtos. O programas é quando a sociedade tem uma necessidade e o governo busca suprir essa necessidade. Por exemplo, os programas federais Minha Casa Minha Vida, Fome Zero. Tem exemplo de programa aqui do nosso município, que é tipo Rio Cidade Mais Inclusiva e Acessível. Então, esses programas, eles de uma forma macro, eles abrangem qual é a necessidade que a sociedade tem e o governo tenta suprir ela. As ações, elas estão, assim, o programa é o maior, aí dentro do programa pode ter várias ações e dentro da ação pode ter vários produtos. As ações são as atividades que as pessoas, que o governo precisa realmente fazer para conseguir que esse programa, que essa necessidade da sociedade seja cumprida. Por exemplo, nesse Rio Cidade Mais Inclusa, tem uma ação que é Inclusão Socioeducativa Integral de Pessoas com Deficiência. Tem um outro programa que é Combate à Pobreza e à Fome. Aí tem uma ação que é a implantação do Programa de Segurança Alimentar Nutricional. Então, essas ações são as atividades que são inclusas dentro do programa para você conseguir atingir aquele objetivo. O produto está dentro da ação. Uma ação pode ter vários produtos. E esse produto é o resultado final que você quer. Por exemplo, no que eu falei da inclusão, é pessoa com deficiência atendida.
não dá fome, por exemplo, refeição servida nas cozinhas comunitárias. O produto a gente bota sempre no particípio, porque ele tem que ser o resultado dessa ação, e ele geralmente pode ter mensuração de quantas refeições foram servidas, quantas pessoas foram atendidas. Tudo isso aqui geralmente vai estar mais na LOA e no PPA, que tem essa mensuração. O produto principalmente no PPA. No PPA não, desculpa, na LOA, me confundi. As ações, elas podem também ter 3 subdivisões dentro dela, como projetos, atividades e operações especiais. O projeto, eles são ações que têm um início, um meio e fim. Por exemplo, projeto, construção de uma escola. Aí depois a atividade vai ser a manutenção dessa escola. Quando a gente for fazer as emendas, tem que ter essas subdivisões. E as operações especiais são que não interferem nas ações finais do governo. Pode ser amortização de uma dívida, pode ser uma subvenção especial, pagamento de juros. Então, essas operações especiais não são ligadas às atividades realmente finais do governo, só os projetos e as atividades. Aqui eu vou falar um pouco sobre como que é o processo legislativo das leis orçamentárias, principalmente aqui na Câmara. Primeiro a gente recebe uma mensagem do Executivo, que tem todo o escopo da lei, isso a gente já recebeu. Depois a comissão ela vai fazer um parecer sobre essa lei. Depois dessa parecer, a gente vai para a fase das audiências públicas, que é que está ocorrendo agora, inclusive amanhã tem uma audiência. Essas audiências é sempre bom que todos os vereadores, assessores vão, participem, tirem suas dúvidas, porque os secretários geralmente vêm, então, é muito importante a participação dos assessores durante as audiências. Após a audiência, a gente abre o protocolo, que é quando o sistema realmente está aberto, que eu vou mostrar aqui após o sistema. Depois de todos os vereadores ter feito suas emendas, a comissão ela faz um parecer a essas emendas consolidado, e esse parecer, geralmente, a gente tem uma reunião que vai todos os membros da comissão, tem um representante do executivo, que é nessa reunião que a gente definitivamente bate o martelo desse parecer. Essa reunião é aberta, todos os assessores e os vereadores são sempre bem-vindos para cada um defender a sua própria emenda, e é muito importante que vocês participem, e vocês participando, as chances de vocês terem uma emenda defendida e aprovada costumam aumentar substancialmente. E no final, a votação vai ao plenário e logo depois a publicação. Aqui são os tipos de emendas que podem ser feitos nas leis orçamentárias. A emenda de transposição é uma emenda que, ela de fato, você está realocando um valor de uma ação para outra. Por exemplo, eu quero tirar o dinheiro. Eu vou falar, a gente geralmente tem uma reserva de contingência lá, que a gente coloca um valor bem cheio, que aí depois as emendas dos vereadores vão sempre tirando dessa reserva de contingência. Você pode tirar essa reserva de contingência, por exemplo, para alocar para um hospital, para uma escola ou para o asfalto liso. Então, essa emenda de transposição, ela realmente vai realocando o valor monetário de uma ação para outra. Geralmente, a gente coloca um limite dessas ações. A comissão ela tem uma reunião que ela estabelece, normalmente são 10 ações de transposição e um valor aproximado de um pouco mais de 1 milhão para cada vereador. As emendas indicativas são emendas que não saem no texto da lei. Cada vereador pode fazer quantas emendas quiser indicativas, e são emendas que você pode depois apresentar para a sua base e tudo mais. Também pode botar drenagem de um rio, pode fazer... Emenda indicativa é meio que livre. Só uma observação. Essas emendas indicativas, quando vocês ultrapassam o limite de 10 emendas de transposição, tá? Ela é uma emenda mais simples, ela não tem dotação, só se o vereador se interessar com outras demandas que ultrapassam o limite. As indicativas, que só vão poder ser feitas lá na LOA, não se preocupem agora.
lá na época de tramitação da lei orçamentária anual, tá bom? As emendas aos anexos, as leis orçamentárias todas possuem alguns anexos e vocês também podem fazer emenda desses anexos. A emenda de transposição não deixa de alterar o anexo, mas a gente bota ela numa classificação separada, que é uma emenda mais usual que a gente faz sempre. A emenda ao texto é quando você pega o texto da lei mesmo, que é o que a gente vai fazer aqui para a LDO, e você quer mudar algum artigo, você quer adicionar, quer suprimir, ou você quer modificar algum artigo. E tem a emenda de outro tipo, que é quando ela não se encaixa em nenhuma dessas outras emendas que foi dita antes. Nas emendas ao texto. Nas emendas ao texto, lá no sistema, ele não deixa você fazer se você não tiver colocado todas essas partes obrigatórias. O tipo é se ela vai ser uma emenda aditiva, supressiva ou modificativa. A aditiva vai, como o nome já diz, vai adicionar um artigo novo, supressiva vai tirar, e modificativa vai mudar um artigo já existente. A emenda é como se fosse o título da emenda, e o texto é o que a emenda em si diz. Justificativa é opcional, não precisa botar, mas é bom botar. Coautores. Se a emenda possui mais de um autor, e se possui algum anexo entregue à CEFOF. Geralmente não tem, é muito raro algum vereador querer fazer alguma emenda com algum anexo entregue à CEFOF, não é o usual. As emendas indicativas, como o Roberto aqui já disse, são emendas que não tem coautoria, não tem anexo entregue ao CEFOF, e é isso, você quer fazer mais alguma ação, você quer, passou ali o número de emendas de transposição, mas o vereador quer botar mais alguma reivindicação tipo oficial, ela não vai sair no texto da lei, mas ela vai ser registrada, vai ser publicada em DCM. As emendas de transposição, como eu havia dito, são elas que realmente alteram o valor que é previsto para cada ação. Elas podem criar, lembra que tem aquela subdivisão dentro do programa, tem a ação e o produto. Você pode criar uma ação nova, criar um produto novo, você pode reforçar uma ação que já existe, reforçar um produto que já existe, você pode fazer essa movimentação financeira entre as ações. Ela também só é feita na LOA, então aqui a gente só está passando um pouco por alto para vocês verem, mas na LDO agora não tem. Então é isso, a emenda de transposição, ela realmente movimenta o recurso que vai ser aplicado. Você pode criar uma ação dentro de um programa, você pode conceder uma subvenção social, que é dar dinheiro para alguma associação, sem fins lucrativos, ou reforçar uma dotação de uma ação que já existe. Quando chegar lá perto da LOA, a LOA é um pouco mais complicada de fazer as emendas, tem mais opções. A gente pretende dar um novo curso lá, que vai ser específico para a LOA, mexendo no sistema da LOA. Então, vamos lá. Como os tipos de emenda de transposição? O que você pode fazer na emenda de transposição? Você pode criar uma ação. Lembra que os produtos estão dentro da ação. Se você cria uma ação, você automaticamente tem que criar um produto embaixo, porque senão essa ação vai ficar sem nada embaixo. E o produto é o objetivo final, é o que você quer. É refeição concedida, hospital construído. Se você quer criar uma ação, você obrigatoriamente vai ter que criar um produto. A subvenção social, você não precisa criar um produto, porque você vai estar, por exemplo, doando dinheiro para uma associação. Então, não tem um produto a ser realizado ali depois disso. Quando você quer criar só um produto, você pode criar o produto só dentro de uma ação. Então, se essa ação já existe, você não precisa criar uma ação em cima. Você pode criar só um produto que já está debaixo desse guarda-chuva dessa ação. E quando você quer reforçar uma dotação, você não precisa criar um produto novo. Você pode ver lá as ações de produtos que já possuem, ver se algum se encaixa no que seu vereador quer reforçar e apenas reforçar o valor dentro dessa ação já existente. Quando você cria o produto e você quer, por exemplo, construir um hospital ou aumentar o número de UTI de um hospital,
geralmente no produto você quer que seja um hospital específico de tal região ou de tal endereço ou uma escola específica, você não coloca no produto o nome ou endereço desse hospital. Isso você coloca no subtítulo. O subtítulo serve basicamente para você focar o endereço da onde você quer que aquele recurso seja alocado. Então, quando você botar... Isso aqui vai ser mais para a LOA também. Quando você for criar o produto, não precisa escrever no produto. Muitas emendas que a gente recebe lá, a gente acaba dando o contrário, mais pela forma que ela foi feita do que pelo conteúdo. Então, se no produto está aparecendo o endereço do hospital, a gente acaba ou ter que fazer subemenda, ou às vezes até que dá parecer contrário numa emenda que poderia ser parecer favorável em questão da forma que ela foi feita. Por isso que lá, quando chegar lá na LOA, que novamente é um pouco mais complicado, a gente vai dar esse curso de novo e vai falar direito a forma certinho que tem que ser preenchida cada coisa. É uma receita de bolo. Você vai ter uma ideia que o vereador vai te passar e você vai preenchendo a receita de bolo ali. Só que você tem que saber até tempo verbal que você tem que colocar em cada uma das opções que vão aparecendo. A subvenção social, como eu falei, é quando você quer dar dinheiro para algumas... Por exemplo, você quer dar dinheiro para ABB, você quer dar dinheiro para alguma associação específica, sem fins lucrativos. Isso também vai estar dentro da questão da LOA. As emendas de outro tipo, como ela engloba qualquer tipo de emenda que não está dentro das que foram listadas antes, elas também podem ser modificativa ou aditiva, tem que ter emenda, tem que ter texto, a justificativa também não precisa ter, ela pode ter coautor e ela pode ter anexo entregue à CEFOF. Essa emenda de outro tipo é muito rara a ter, eu estou há pouco tempo lá na comissão, mas desde que eu estou só lembro de uma emenda que teve desse de outro tipo, que foi um anexo da própria Câmara dos Vereadores, nem foi uma emenda tipo a parte do Executivo em si. Então aqui a gente tem um quadrinho mais ou menos das emendas que podem ser feitas em cada lei orçamentária. A de texto pode ter em todas, porque toda lei vai ter um texto, então você pode adicionar ou subtrair ou modificar qualquer artigo. A de outro tipo também pode. Agora, a de transposição, que é onde você está realmente alocando recurso financeiro, ela só vai poder ter na LOA, e a indicativa é como se fosse uma de transposição, só que se você não bota a questão financeira e você não tem o limite, é uma emenda mais abrangente, também só vai ter na LOA. Então, aqui... como aqui é sobre LDO, a gente vai focar mais para frente, depois só nas emendas de texto, que quando a gente vai abrir o sistema, vocês vão visualizar. Existe alguns tipos de emenda que só quando vocês vão botar no sistema, só que elas não vão ser protocoladas até que vocês entreguem alguma documentação para a gente. Que emendas são essas? As emendas de coautoria. Porque você vai entrar com a senha só do seu vereador e vai fazer uma emenda. E você vai estar colocando outros vereadores como coautores dessa emenda. Como no sistema não tem a opção de você botar a senha de vários vereadores e todo mundo fazer junto, depois você vai precisar trazer um papel até a gente que eu vou explicar. Emenda de comissão, pelo mesmo motivo. Emenda que tem anexo entregue à CEFOF. Emenda de outro tipo, que não acontece muito. Emenda com fonte diferente de 100. Emenda do grupo de despesa pessoal de encargos, juros e encargos da dívida e amortização da dívida. Também tem que pedir autorização. Não é que vocês têm que pedir autorização que a gente vai deixar vocês fazerem emenda. Essa autorização é só para essa emenda ser protocolada. Depois dessa emenda vai para a reunião e lá vai ser feito parecer contrário ou favorável a essa emenda. O que precisa ter para essa emenda? O autor vai ter que imprimir essa emenda, colher assinaturas dos coautores ou dos outros integrantes da comissão e levar essa folha assinada lá para a gente fisicamente. É bem simples. Agora a gente vai entrar na parte do sistema realmente de elaboração de emendas na prática. A gente até trouxe alguns laptops aqui. Sim. Claro. Primeiro, sobre o... Ela está falando do planejamento estratégico, comparando um pouco o PPA e com
PPA, você faz uma projeção para 4 anos. O planejamento estratégico também tem alguma diretriz sobre quantos anos você está montando ele? São 4 anos também o planejamento estratégico. Mas, vereador, só que a questão temporal eles não coincidem. O plano estratégico é para o quadriênio do governo, do prefeito. O PPA, ele elabora, o primeiro ano dele já é o PPA do ano anterior e só vigora o PPA no segundo ano de governo dele e para o primeiro do próximo prefeito. Então, tem essa defasagem temporal entre plano estratégico e PPA. Agora, o plano estratégico não está na Constituição Federal. Isso aí foi uma inspiração no plano de meta de governo lá de São Paulo. São Paulo. Uhum. 30%. E com exceções que não entram no cálculo 30%, que estão nos incisos do próprio artigo que trata do percentual. Na LDO e na LUA, o governo ele monta ambas os projetos de lei para o ano seguinte, né? A execução do ano seguinte. Ele pode fixar gasto, estimar receita com base em, por exemplo, projetos que ainda não foram aprovados. Por exemplo, a lei da mais-valia, até hoje foi sancionada, mas vamos supor que a Força Municipal de Segurança ainda não existe, mas ele pode já considerar para a LOA do ano que vem a fixação de despesas para esse programa de trabalho? Bom, geralmente ele faz a projeção com a janela orçamentária. Põe lá R$1.000. Se for, nesse caso, com as despesas de pessoal da Guarda Municipal, entendeu? Se bem que não vai ter uma despesa de pessoal específica para isso, vai estar num bolo, né? A despesa de pessoal atual da Guarda, né? Mas, em geral, ele projeta já a despesa mesmo que já tem, tipo assim, reajuste anual dos servidores. E, em geral, mesmo não tendo, ele já coloca no cálculo já da fixação da despesa. Para trás. Está indo para frente. Para trás. As emendas, todas elas têm que ter aprovação da Comissão de Orçamento. Então, aqui as emendas, autorização para ser protocoladas apenas, para entrar no sistema, mas as emendas, depois que os vereadores fazem as emendas, a gente vai ter a reunião com a comissão e vai ter um parecer. Nesse parecer vão ter as emendas que foram aprovadas e que não foram aprovadas. Geralmente esse parecer é levado para votação em plenário e a casa geralmente bota esse parecer para votar em bloco, tudo junto. Se algum vereador teve alguma emenda que não foi aprovada, ele pode pedir para ter votação de destaque e ter votação em separado dessa emenda. Aqui é autorização para protocolar. A autorização para protocolar, a gente só vai falar, tipo assim, ok, no sistema pode protocolar. Para nenhum vereador protocolar a emenda com coautoria de outro vereador, sem o outro vereador saber que foi botado com a autoria dele. É só uma parte formal, não que a gente não vai autorizar, a gente sempre autoriza. Em geral, assim, as emendas ao texto são mais discutidas de fato mesmo, assim, e as emendas de transposição de valores, assim, salvo assim, se passar do limite para o vereador de R$1 milhão, acima de 10 emendas, que é dado parecer contrário mesmo. Assim. Indicativa, tudo que vai... Então, para a gente acessar o sistema, a primeira coisa que a gente precisa é de um login e de uma senha. Depois a gente vai mostrar aqui como é que acessa, familiarização, fazer umas emendas, a gente vai fazer depois alguns exercícios também para a gente ter uma ideia. Vai ser agora. Para vocês conseguirem emenda, vocês têm que enviar um ofício lá para a Cefof, ofício físico mesmo, um papel solicitando o sistema.
acesso ao sistema, tem que ser assinado pelo vereador ou pelo chefe de gabinete e tem que ter o nome e a matrícula do servidor que vai retirar. Tem que ser um servidor obrigatoriamente aqui da Câmara. Já está aberto o sistema já? Hoje? Agora, no momento da palestra, não, mas vai ser aberto hoje, assim, no período da tarde. Hoje já vai ser aberto o sistema no período da tarde. Isso aqui é o Vinícius que dá o nosso suporte ao sistema. O sistema só pode ser acessado pela intranet, ou seja, só pode ser acessado aqui dentro da Câmara de Vereadores. Não dá para ter acesso de casa. Acho que eu vou tentar distribuir os computadores agora em alguns grupos para vocês terem um pouco de acesso ao sistema. Eu vou fechar aqui. Eu vou ajudar vocês nessa parte. Então, como é que a gente pode fazer? Quem tem interesse em começar? Vai simular aqui no... Abre nesse computador aqui também, por favor. Aqui, ó. Leva lá. Distribui lá. Distribui em grupinhos. Não precisa, não tem que ser, mas... Você já vai deixar logado já, né? Tá logado já. Tá. Vou ver quem tem dúvida. Sim. Quem que nunca mexeu no sistema? Quem que nunca mexeu? Você já mexeu? Quem aqui nunca mexeu? Vai ter o login de teste aqui nosso. Oi. Vinícius sabe qual é essa aí, eu não sei. O Vinícius que sabe qual é. Tem. Vai ter.
Vamos lá, então. Todo mundo já... Primeira etapa, ó. Todo mundo vendo lá onde tem que ir? Legislativo, orçamento municipal. Atenção, pessoal. Vinícius, dá o computador aí para alguém. Vamos lá, todo mundo clica, todo mundo sabe entrar na intranet, né? Aí depois bota lá, legislativo, orçamento municipal, e vai ter, como a gente está na LDO, clicar na lei de diretrizes orçamentárias lá. Todo mundo fez essa etapa? Vamos bem no passo a passo aqui. Depois vai ter essa parte aí, ó. Vamos lá, sistema de elaboração de emendas da LDO. Depois, vocês vão selecionar, aqui vai ter, o ano não vai estar o ano vigente ainda, mas vocês podem botar, é o treinamento, não é, Vinícius? Bota lá, então, 2025 ou 26 que está ali? 25, treinamento. Aí vocês vão selecionar. Depois vocês vão selecionar o primeiro ali, que é sistema, não é? Sistema de apresentação de emendas. Aí aqui vocês vão ter, pega o login e a senha com a gente lá. Mas a princípio, a senha é curso, com C maiúsculo, e a senha é ABC123, tudo minúsculo. ABC123. Mas é para o teste aqui só, né? Vocês vão ver que a senha dos vereadores lá é bem mais difícil. Não dá para decorar assim, não. Impossível. Todo mundo conseguiu? Só para dar uma informação para vocês, com essa senha, vocês vão ver que é uma senha e um usuário. Isso não quer dizer que só uma pessoa vai cadastrar a emenda, tá? Essa senha e esse login permite que seja compartilhado por toda a equipe do gabinete para que todos tenham acesso com a mesma senha e login, para facilitar o cadastro das emendas ao longo da semana. Aí agora vocês já estão oficialmente dentro do sistema. Tá. Pega lá. Aí aqui, então, vocês vão clicar em emendas, vocês vão ver que no de vocês não vai ter o produto nem ação, porque no de você, o sistema agora já está só como LDO. Ali é o sistema da LOA, que também é bem parecido. Aí, se vocês querem criar uma emenda, vocês vão clicar, tipo, texto nova. Aí vai abrir essa tela aí. Todo mundo conseguiu? Aí lembra que eu falei que a gente só vai fazer emenda de texto agora na LDO? Então é só esse tipo de emenda que a gente vai trabalhar. Aí vocês têm que escolher se vocês querem uma emenda aditiva, supressiva ou modificativa. Podem escolher uma aí também. Um exemplo. Por exemplo, emenda aditiva, ela acrescenta um artigo. Então você pode parar, então você pode botar na emenda. Acrescenta o inciso X no projeto de lei, que vai ser o projeto de lei da LDO 2026. Outro tipo de emenda. Acrescenta-se o artigo onde couber. Aí no texto você pode botar o caput do artigo X do projeto de lei Y passa a vigorar acrescido do seguinte inciso. Aí você vai e escreve o inciso. Isso tudo vai no texto da lei. Acrescenta novo artigo onde couber com a seguinte redação. Na modificativa, você pode botar dispõe sobre leite de hospital, dispõe sobre qualquer coisa que você queira, estabelece alguma coisa. Aí no texto da lei você vai escrever, por exemplo, o parágrafo único do artigo X do projeto de lei Y passa a ter a seguinte redação, ou modifique-se o inciso tal. A emenda supressiva é a mais simples, você só vai botar na emenda a supressão de tal artigo e no texto suprime-se o artigo, ou suprime-se o parágrafo, suprime-se o inciso. É a mais simples de toda. Vocês já fizeram? Fazem qualquer uma aí só de teste e botem salvar. Justificativa não é obrigatório, mas se quiser pode botar. A justificativa, porque todo mundo já fez alguma aí pra gente... E botem salvar.
Quando terminar, me avise. Não, porque depois vou mostrar de elaboração. Deixa eles fazerem uma emenda lá. Foi todo mundo? Foi aqui também? Deixa eles fazerem. Se precisar de ajuda, pode me chamar. Foi aqui também? Foi? Então, depois que foi salvo, essa emenda ainda não foi protocolada. Você meio que estão guardando ela na nuvem. Então, vocês podem ir lá novamente. Emenda e em elaboração. Ver se ela aparece lá para vocês. Ali, vocês podem editar, vocês podem ver, vocês podem fazer as modificações que vocês quiserem. Quando a gente abre o sistema, vocês já podem começar a fazer as emendas e colocar nessa elaboração. O protocolo mesmo, ele vai ficar aberto 2 dias, que a princípio vai ser na sexta e depois na segunda, e vai ser no horário de funcionamento da Câmara, que vai ser de 10 às 18 horas. De 10 às 18 horas. Está previsto para a próxima sexta-feira abrir o protocolo, se a LDO tramitar sem percalço essa semana. Então, abre na sexta e fecha às 18 horas. Na segunda-feira abre às 10 horas e fecha às 18 horas. Então, vocês já podem ir fazendo as emendas. Pegou a senha? Já vão fazendo as emendas, já vão mostrando para o vereador. Só que nessas emendas já não foram protocoladas, só estão lá na nuvem. Depois vocês vão clicar do ladinho dela e vocês podem botar para apagar, editar ou protocolar. Como o protocolo não está aberto, não dá para protocolar agora, certo? Certo. Mesmo sendo um ambiente de teste, até eu acho que o protocolo está fechado. Então o protocolo está fechado. Então vocês vão ver que não consegue protocolar. Quando for aquelas emendas com coautoria, vocês vão botar para protocolar, aí vão lá na CEFOF, que para quem não sabe, é no 11º andar aqui do anexo, e vão entregar o papel para a gente, que aí depois a gente vai autorizar para elas estarem protocoladas. Uma vez protocoladas, não tem mais volta. Essas emendas, você vai ter uma numeração, você depois vai poder botar na parte ali, protocoladas, e vocês vão poder imprimir, que ela já vai ter uma numeração toda certinho da emenda, e essas emendas a gente vai fazer a nossa reunião, que a gente vai lá dar o parecer favorável ou contrário. Aí, ok, é bem simples essa parte. Na LOA que vai ter um pouquinho mais de emenda. Aí é isso, aí vocês podem ir na protocolada, só que não vai ter nenhuma protocolada porque o sistema não está aberto. E agora vamos fazer um exercício. Por exemplo, um vereador solicita uma emenda para obter o quantitativo de leitos hospitalares disponível e uma previsão do seu aumento. Aí como é que vocês fariam essa emenda? Podem tentar fazer alguma coisa aí parecida. Depois a gente mostra umas opções que a gente fez. Pode ser um aditivo. Esse exemplo de emenda é o seguinte, o importante para vocês, que a maioria das demandas dos vereadores é para fazer emenda de reforma de escola, reforma de hospital. Vocês não se preocupem em fazer esse tipo de emenda agora. Se você tentar fazer emenda ao texto, não vai caber no texto e vai receber parecer contrário. Não estou querendo ser rigoroso, um cara maldoso em relação à intenção do vereador e do assessor. Vocês vão poder fazer essa emenda tranquilamente na LOA. Ela chega dia 30 de setembro aqui na casa e é o momento mais apropriado para fazer esse tipo de emenda. Porque emenda ao texto é uma emenda técnica. Por exemplo, esse que o João deu, de demonstrativo de aumento de leitos, ele é feito no parágrafo 2º do artigo 10 da LDO. Né? Então, esse demonstrativo virá na mensagem do projeto da lei orçamentária. Esse exemplo é para dar uma informação ao público em geral, ao assessor, ao vereador que esteja interessado.
essa emenda não sai na redação final. O demonstrativo não vai sair na redação final da lei orçamentária anual. É só para o conhecimento público. Tem outros também, número de clínicas da família por área de planejamento, esse aumento durante o ano 2026, é outro tipo de emenda, ao texto da LDO. Tá? Existem outros tipos, tem vereador que faz emenda, como o Fábio tinha se referido antes, de planos de cargos, carreiras e salários de determinado tipo determinada área do município, entendeu? Isso aí é apresentado quantidade imensa de emendas em relação a essa parte. Então, o texto é mais uma parte técnica, que não faz parte assim, da maioria das demandas dos vereadores. Então, vocês não se preocupem. Na LOA, vocês vão ter oportunidade de fazer essas emendas que interessam, as lá que o vereador quer fazer na ponta, lá na sua área. Tá bom? Essa emenda de demonstrativo que eu coloquei como exemplo, esse texto, esse inciso, vai aparecer na letra da lei. Só que o demonstrativo em si não vai sair na lei. Esse demonstrativo seria uma forma de ter um pouco mais de transparência que, às vezes, o vereador quer. Então, ele meio que obriga ao executivo, na próxima lei, já trazer esse demonstrativo todo esquematizado para não precisar ficar fazendo requerimento de informação. Aqui foi um cenário que eu fiz uma emenda aditiva, e aqui foi com uma emenda modificativa, porque na própria lei já tem artigo que trata sobre demonstrativo, isso é importante. Quando você for fazer uma emenda, se você pegar a lei e já ver um capítulo, ou uma região, ou um artigo que trate daquilo, você colocar para já inserir naquele artigo. Se você não souber muito, pode botar onde couber. Mas, nesse caso aqui, como já tem esse parágrafo, a gente colocou nesse exemplo aí. Quer acrescentar alguma coisa? A gente fez um exercíciozinho final aqui, e com resumo, que a gente vai passar para vocês aí. Acho que muitos não tem caneta, né? A gente também não tem aqui para todo mundo, mas aí podem fazer mentalmente, aí depois a gente corrige. Isso aqui é o resumo. E aqui é o exercício. É uma folha para cada. É uma folha para cada. O exercício está com ele, para não. Uma folha para cada. Pega um e. Fala assim, pega um e passa para trás. Deixa um comigo só aqui para a gente. A 6 já foi anulada, hein? A 6 foi anulada. A 6 foi anulada. A 6 foi anulada. Todo mundo pegou o questionário? Boa.
Pessoal, dá uma lida aí, faz mentalmente, quando acabar a gente corrige junto aqui. Foi anulado. Mas tu tá resistente, Fabinho, para usar óculos? Astigmatismo que é o pior. Astigmatismo é ruim. Exercício final tu enxerga, né? Tem que recolher os laptops depois. Oi? Recolher os laptops depois. Não sei, mas tem gente lendo ainda lá atrás, ó, fazendo. O quê? Fazendo os exercícios. Ah, não. É. Acho que vai pegando os laptops de repente. Tá? Não tem. Só falou que tem limite na LOA. Transposição, é. Fechou. Quê? O que achou? Legal. É, mas tem embaixo escrito. Tem mais alguma? Vamos lá. E aí, vamos fazer a correção? A primeira, o que vocês acharam? Qual é a resposta? C, isso aí. E a 2? C, isso aí. E a 3? B, é indicativa. Indicativa não tem limite. Vocês podem fazer quantas vocês quiserem. Mas vai ser só na LOA. A 4? C. Exatamente, é a alocação. E a 5? C. Ah, exatamente, após abrir. Vocês já vão poder acessar e ir colocando na nuvem lá. Lembrando, isso já é até bom que vocês já vão adiantando. Até porque provavelmente o protocolo vai ser aberto na sexta e na segunda, que são dias que a casa não está tão cheia, já é bom já estar com tudo no esquema lá. É, exatamente. E a 6? A 6 foi anulada, né? Mas por que foi anulada? Qual que seria a resposta? Seria C, né? Só que justificativa não é obrigatório, né? É importante ter justificativa. É importante, mas não é obrigatório. E a 7? C. Tá cheio de C, né? C de câmara. C de câmara, correto. E a 8? Exatamente.
Exatamente, autorização lá da comissão. Não que a gente desautorize, é só para colocar no sistema, lembrando. Aí depende. Se, por exemplo, for fazer uma emenda que trate de despesa de pessoal, tem que acusar o erro ou omissão no cálculo lá da prefeitura, no cálculo da despesa de pessoal, tem que estar na justificativa. Se não tiver, a emenda não vai ser protocolada, nós não vamos permitir. Tá bom? Ele é o malvado, ele é o brabo. Fonte também diferente de 100, que é um problema delicado na época da LOA, porque a gente tem prazo curto. Na verdade, a gente tem 5 dias úteis para fazer parecer as emendas, várias emendas de transposição, centenas de emendas. O nosso prazo também está curto para fazer a redação final. De 5 dias úteis, a gente está tendo que fazer em prazo bem menor. Então, o processo é corrido. Por isso, o artifício lá, mais tarde, na nova palestra, a gente vai explicar o porquê de ter que cancelar da reserva de contingência e não de outra ação, entendeu? Para facilitar também a elaboração do parecer às emendas e a redação final, tá bom? E a 9? Sim. E a 10? É isso aí, todo mundo gabaritou. Parabéns a todos. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar ou também pode procurar a gente lá na sala. Já podem correr atrás do ofício. Não sei se vocês vão conseguir assinatura de chefe de gabinete, podia ser de vereador hoje, mas a gente está a semana inteira aí, então só é isso, pegar 100 e começar a fazer. Nós estamos no 11º andar do anexo. O protocolo abre sexta, mas o sistema já vai ser aberto a partir de hoje, não é, Vinícius? Sim, a partir de hoje o sistema já vai estar aberto. E obrigado a todos.